Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Hoje nós estamos começando uma nova série aqui na PIB Vila Margarida. Essa série é uma nova vida em Cristo. Nós vamos estar fazendo essa série através da carta de Paulo, aos Gálatas. E eu queria que os irmãos pudessem estar acompanhando a gente através das redes sociais. Hoje vai ser o primeiro episódio, Amanhã nós vamos ter o outro episódio também com o seminarista Wellington, E nós vamos estar lendo, a carta de Gálatas. Nós vamos estar estudando essa carta de Gálatas e vamos pedir a Deus, que Ele possa falar aos nossos corações através dessa carta. É uma carta muito linda, que nós vamos estar estudando e lendo e falando com Deus para que Ele possa falar aos nossos corações. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Gálatas 1. Nós vamos estar lendo o versículo 3 e o versículo 4. Gálatas 1, versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos libertar, guarde essa palavra, libertar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Queridos, Deus, Ele tem nos libertado. Amém? Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do peso do pecado, Ele nos libertou do peso da lei. Deus, Ele nos livrou do peso do pecado e do peso da lei, nos livrou desse mundo mau, desse mundo perverso, e hoje somos cidadãos dos céus, e por isso temos uma nova vida em Cristo. Você pode glorificar a Deus aonde você está aí, meu querido. Nós temos uma nova vida em Cristo porque Ele nos libertou. Essa palavra, esse primeiro episódio, eu vou falar dessa liberdade que Cristo, Ele nos trouxe através da cruz do Calvário. Paulo, ele começa essa carta reafirmando o cerne, o centro, a essência do Evangelho, que é a morte de Cristo Jesus em nosso lugar. O grande propósito de Paulo ao escrever essa carta foi instruir os cristãos de Gálatas, os cristãos da Galácia, sobre a justificação exclusiva e absoluta em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus que nós temos salvação. A palavra de Deus diz que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, pois alguns mestres naquela época, mestres judaizantes, falsos mestres, eles procuravam convencer os Gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos, e os estavam orientando a praticar os principais rituais da lei, como, por exemplo, circuncisão, o culto no sábado, apedrejamento por causa de alguns pecados. Esses falsos mestres, eles estavam querendo voltar com a lei, porque Cristo, quando Ele morreu na cruz por nós, não que Ele acabou com a lei, não, Ele não acabou com a lei, tanto é que Ele diz que eu vim para cumprir a lei e complementá-la, mas o que esses mestres queriam passar para os Gálatas é que a salvação só existiria através da lei. Mas Paulo, desde o princípio, ele fala sobre a graça de Jesus, porque Paulo, ele aprendeu que é só pela graça de Cristo que nós somos salvos, E Paulo, naquele momento, quando Paulo ele escreve essa carta para os Gálatas, ele escreve essa carta com uma certa indignação, com uma certa ira, pelo fato dos Gálatas tão depressa aceitarem esse falso evangelho que esses falsos mestres levaram até eles. E os Gálatas, naquele momento, o que acontece? Eles deixaram de acreditar, na graça de Cristo Jesus, e eles passaram a acreditar aonde? Na lei, a lei que aprisionava os homens, porque a palavra de Deus diz, que a lei, ela veio para matar o homem, ela não produz salvação, se você for ver lá em Gálatas 3, do 10 ao 12, vai falar sobre isso. Ele vai falar que a lei, ela não produz salvação, mas morte. Por quê? Porque a lei, ela oprime o ser humano, ela oprime o homem, Já a graça de Deus não. A graça de Deus, ela traz liberdade, ela traz libertação, e é isso que
Paulo ele estava afirmando nessa carta, né? Porque Paulo, quando escreve essa carta, ele fala aos Gálatas: olha, voltem para a graça, porque a lei e as obras, elas não vão trazer salvação para vocês, porque o que os mestres queriam fazer é trazer de volta a escravidão para o povo de Gálatas, né? Paulo ele estava indignado, ele estava irado naquele momento, né? Porque a lei, queridos, elas não produzem salvação, e muitas das vezes nós nos prendemos à lei, né? Muitas das vezes, quando o homem cai, quando a gente cai, o homem muitas das vezes fica prostrado. Por quê? Porque ele está escravizado pela lei, escravizado pelas obras, sendo que quando nós entendemos o que é a graça de Deus, nós somos libertos dessa escravidão, essa escravidão da lei. Não que nós não tenhamos que obedecer sim, mas com o intuito de que quando nós aceitamos a Jesus, é automático em nossas vidas a gente obedecer aquilo que Deus ele instituiu para nós, né? Então o que acontece? Quando entendemos a graça, vivemos uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo que Paulo está falando é uma vida liberta. Mas liberta de quê? Liberta do pecado, né? É liberta desse mundo, liberta das coisas do mundo, né? Quando entendemos essa graça, vivemos essa vida de liberdade, liberdade do pecado, liberdade do peso da lei. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele sobre nós. Para quê? Para que esse peso da lei fosse cravado na cruz do Calvário, né? Graça significa favor imerecido, né? É um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. E Jesus ele foi generoso por nós lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos falhos no pecado, quando nós ainda éramos escravos desse pecado, né? Então Cristo, querido, com toda a sua generosidade, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe para quê? Para que eu possa viver livre da escravidão do pecado. Sabe? Mas o que acontece? Esses homens que pregavam esse falso evangelho, né, para o povo de Gálatas, eles queriam trazer essa escravidão de volta, né? Querendo dizer para eles: olha, vocês, os Gálatas, eles eram gentios, né? Eles ainda não eram circuncidados, né? E o que eles queriam? Eles queriam que aquele povo, né, o povo gentio, eles queriam que eles viessem a se circuncidar, né? Sendo que eles não eram judeus, né? E Paulo era totalmente contra esses ritos da lei, né? Porque os ritos da lei, eles trazem escravidão para nós, né? E o que acontece? Lá em Gálatas 6,15, Paulo ele vai dizer, né, não há o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ter uma nova vida em Cristo. O que mais importa é você ser uma nova criatura. Essa criatura que é livre desse peso, livre dessa maldição, né? Efésios 2, de 8 a 9 vai dizer que a salvação é pela graça, né? Através da fé que você tem em Cristo Jesus. Essa graça não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe dessas obras, né? Os falsos mestres estavam ensinando que a salvação viria através desse cumprimento da lei, sendo que não é por aí. Não é através do cumprimento da lei que você vai ser salvo, é pela graça. Sim, e quando a graça é instituída em nós, automaticamente nós vamos querer cumprir essa lei, a lei de Deus, a lei de Cristo, não os ritos da lei, mas sim aquilo que Deus instituiu para nós como lei, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio de Cristo Jesus,
que é amar ao próximo e amar a Ele sobre todas as coisas, né? E eu queria dizer para você, meu querido, para você que de repente hoje tem vivido, né, o peso dessa lei, nesse mundo corrompido e caído, sabe, por causa do pecado, né, você se acha imerecedor, né, de viver uma vida nova em Cristo. Eu queria dizer que sim, eu e você, nós somos merecedores, nós não merecemos viver essa nova vida em Cristo, sabe, mas Jesus, Ele se entregou na cruz e Ele pagou um alto preço por mim e por você, sabe, derramando graça sobre nós, nos libertando do peso do pecado e do peso da lei. Eu queria dizer para você que hoje vive nessa escravidão, eu queria dizer para você que Deus, Ele derramou sobre você o que há de mais precioso, que foi o sangue dele sobre a tua vida, para te limpar e para te lavar de todos os pecados. Você não é merecedor não, querido, assim como eu também não sou merecedor. Só que Cristo Jesus, Ele trouxe em tua vida a graça, Ele trouxe em sua vida essa graça redentora, para te limpar e para te lavar. Então não fique caído não fique prostrado. Eu teve uma vez que eu ouvi o pastor Lucas falando algo sobre você, quando cair, você levanta. Eu lembro que ele falou para um rapaz que estava aqui em Itaguaí, né? Ele estava na nossa igreja, ele sempre falava: rapaz, se você caiu hoje, levanta, não fique prostrado. Não fique prostrado, porque é Deus que te levanta. Peça ao Senhor para que Ele fale contigo, para que Ele fale no seu coração, para que você não fique prostrado, entendeu? Porque quando a gente cai, a tendência é levantar. Quando você cai de bicicleta, a tendência é você levantar o mais rápido possível, não é verdade? Então faça isso, querido, não fique prostrado. Deus, Ele quer te levantar nessa noite. Deus, Ele quer falar contigo através dessa série, uma nova vida em Cristo. Ele quer te trazer nova vida, Ele quer que você seja uma nova criatura. Sabe, em Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ô querido, Deus, Ele quer te redimir nessa noite. Deus, Ele quer falar contigo nessa noite. Então deixe Jesus falar ao teu coração. Deixe Ele falar contigo e não fique prostrado, porque o que Ele mais quer é te levantar. Sabe, Deus declara ao crente justo, né, cancelando a sua culpa do pecado e creditando-lhe justiça. Sabe, nós somos justos, queridos, sim, mas sabe por quê? Porque Cristo nos justificou lá na cruz do Calvário e Ele trouxe essa liberdade para nós termos uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, aqui a palavra de Deus diz sobre a fim de nos libertar, e Deus, Ele quer te libertar dos teus conceitos. Deus, Ele quer te libertar do seu eu, que muitas das vezes deixa você prostrado. Ele quer te libertar desses ritos, porque muitas das vezes, queridos, realmente quando a gente cai, quando o homem cai, o homem muitas das vezes ele é apedrejado, e é isso que aqueles falsos mestres queriam. Eles queriam apedrejar aqueles que tivessem caído. Só que Deus, Ele não te apedreja, meu querido. Deus, Ele vem para te limpar. O julgamento de Deus é um julgamento com amor. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha se um dia você se afastou do Evangelho, se um dia você se afastou de Cristo, volte. Sabe por quê? Porque uma vez filho, sempre filho. Você é filho de Deus. Se você está prostrado, se levante, porque Deus, Ele quer salvação para a tua vida. Sabe, a salvação ela vem através da graça de Cristo Jesus. E é isso que Paulo quis falar com os Gálatas. Paulo quis levar essa palavra, uma palavra de salvação, através da fé, através da graça de Cristo Jesus. Entendeu? E ele fala aos Gálatas: olha, pela lei, por esses ritos da lei, vocês não vão ser salvos. Mas voltem
Voltem ao verdadeiro evangelho. Eu queria dizer para você, meu querido, volte ao verdadeiro evangelho, que é esse evangelho da graça de Cristo Jesus, que Ele vai te justificar, Ele vai te limpar e vai tirar toda a vergonha. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos estar orando aqui para que Deus possa estar abençoando a tua vida. E eu queria que você, meu querido, você continuasse a ver essa série, porque Deus tem muito a falar ao teu coração. Deus tem para você uma nova vida. Deus tem algo novo para você. Então, ouça a série, entendeu? Veja, são cinco capítulos dessa série, né? São 5 dias, vai de segunda a sexta. Então ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário e o Senhor nos libertou do peso da lei, nos libertou do peso do pecado, e o Senhor trouxe graça e salvação às nossas vidas. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus que dá liberdade aos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria, Senhor, pedir por aquela vida, Senhor, que está prostrada, por aquela vida que um dia caiu e ficou prostrado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende a mão, Senhor, para ele. Deus, que ele possa ser levantado em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar essa vida, Pai, e que ele possa entender a Tua graça sobre a vida dele, que ele possa entender que o Teu sangue está sendo jorrado sobre a vida dele para limpar ele, para justificar ele, para salvar ele. Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que Tu possas estar abençoando, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que vão ouvir, Senhor, esses capítulos dessa série. Deus, em nome de Jesus, que Tu possas abençoar para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.